E senhoras e senhores, apresentando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu, este aqui é o episódio número 37 do Filô. Estamos no livro 7 da República, um livro-chave porque é nele que aparece a tal da alegoria da caverna. Segundo estatísticas vindas sei lá de onde, 11 em cada 10 pessoas que estudaram filosofia em algum momento da vida ouviram falar na tal da alegoria da caverna. Bom, de início deve ter chamado de mito da caverna. Isso porque mito virou uma espécie de sinônimo de qualquer historinha contada por grego. Agora, a rigor, a alegoria da caverna é só uma alegoria mesmo, não é mito. O mito é um tipo de discurso, sim, cheio de alegorias, cheio de coisas fantasiosas, com personagens fantásticos, mas que no contexto da Grécia Antiga tinha um sentido religioso. Era tido como a narrativa verdadeira de fatos que realmente aconteceram e que tinham por detrás dela uma lição moral que era de natureza sagrada. Inclusive Platão, aqui mesmo na República, como nós vimos, ele encasquetava muito com os poetas pela forma como narravam os mitos. Segundo ele, acabavam dando descrições sobre os deuses, da conduta dos deuses, do caráter dos deuses, falso, que não condizia com a realidade dos deuses. A própria filosofia, essa na qual Sócrates vai ser um divisor de águas ao ponto da gente falar de filosofia pré-socrática e pós-socrática, pois a atitude filosófica de Sócrates é justamente de tentar opor um discurso racional ao discurso mítico. Quer dizer, a verdade não vem dos mitos, a verdade vem de um discurso racional. É desse mesmo discurso racional que Sócrates, aqui, personagem de Platão nesse diálogo à República, vai criar uma alegoria, que é só uma imagem para que se possa entender melhor o seu ponto de vista, para esclarecer uma questão que é colocada no capítulo anterior, em que, como eles falam da cidade ideal, chegaram à questão de quem deveria governá-lo, se as pessoas educadas ou as pessoas não educadas. Entenda aqui, ser educado como um sinônimo de ser filósofo, de alguém que conhece a verdade, alguém que entende as coisas como realmente são. Pois então, quem deveria governá-lo? Para isso, ele conta uma alegoria, em que diz a Glauco: imagine, Glauco, homens desde o nascimento acorrentados no fundo de uma caverna, pelas pernas e pelo pescoço de tal maneira que eles não conseguem sequer virar o rosto. Essa caverna possui uma entrada com uma espécie de muro na frente, de tal maneira que a luz, vinda lá de longe da entrada da caverna, se projeta no fundo, tal como uma tela de cinema. E desse muro há objetos que, mais altos que o muro, quando passam pela frente carregados por pessoas, projetam no fundo da caverna sombras. E as pessoas que carregam coisas, assim como os animais que passam pela entrada da caverna, eles conversam, eles produzem sons, e esses sons também entram pela caverna, só que de forma ecoada. Não é exatamente o mesmo som que é produzido lá fora. É um som alterado pela estrutura acústica da caverna. E ele pergunta a Glauco: será que esses homens que nasceram, que passaram a vida inteira acorrentados na caverna, que jamais olharam a luz do sol, que sequer têm noção de que há um mundo além da caverna, será que eles não julgariam as coisas que passam, as sombras que eles testemunham no fundo da caverna, como sendo objetos reais, e os sons que eles ouvem concomitantemente ao aparecimento dessas sombras, como sendo o som produzido por essas sombras que eles julgariam reais? E eles, depois de um tempo, também não dariam nome a essas coisas e produziriam, portanto, uma espécie de conhecimento empírico, de um conhecimento a partir da observação do que eles têm para observar, da observação a partir da sua perspectiva limitada de experiência do mundo. Esse conhecimento é aquilo que mais tarde vamos chamar de nominalismo, um mero ato
de dar nome às coisas. Imagine que você invente, sei lá, um mafagafo, e aí você resolve chamar o mafagafo que você inventou de mafagafo, você o apelida com esse nome, e tempos depois você pergunta para uma pessoa, você sabe o que é mafagafo? E a pessoa diz não, ele é um ignorante. Como você poderia exigir que ele soubesse de algo que você inventou e que você não mostrou para ele? Boa parte do nosso conhecimento trata-se, no fundo, de nominalismo. A gente inventa conceitos, a gente inventa formas de classificar, às vezes, as mesmas experiências que todo mundo tem. Mas a gente fala de um jeito porque nós demos um nome que parece um segredo, que só os iniciados na ciência dessa linguagem, desse nome, é que é capaz de compreender. O direito tá cheio disso, né? Não, isto é um crime préter-doloso. Oi? Como é que é? É um nome que se dá a um tipo de ação. E você conhecer o jargão não torna você necessariamente mais sábio de uma verdade da vida, da realidade das coisas. Te torna só mais sábio da convenção, do nome que o direito dá para coisas que as pessoas veem acontecer o tempo todo e que elas podem até ter uma compreensão da dinâmica do acontecimento muito melhor que a de qualquer jurista, que, no entanto, sabe o nome técnico jurídico exato daquele acontecimento. Então, esses homens produzem uma espécie de conhecimento, nominalismo. Mas aí vem um detalhe que muita gente se esquece quando conta essa historinha nas aulas de filosofia. Um desses homens vai ser solto. Ele se vê livre das correntes. Por quê? Sei lá, ele se vê solto. E mais do que isso, há um esforço para tirá-lo da caverna, porque uma vez solto, ele é obrigado a olhar para a entrada da caverna, ou seja, como toda essa narrativa tenta apresentar o mundo de fora da caverna como o mundo das coisas verdadeiras, que realmente existem, o homem que sai da caverna é o homem que está se aproximando desse mundo, se aproximando da verdade. Ele não vai porque quer. Ele não vai por um esforço próprio. Esse prisioneiro na alegoria, ele não se esforçou para se livrar da prisão porque ele sequer tem noção de que está preso. Quem se esforça para se livrar da prisão é aquele que sabe que existe vida além da prisão. Agora, quem acha que o mundo é só aquilo, vai lutar para se libertar do quê? Para ir para onde? Se não tem nada, não tem outro onde, além de onde ele está. Então, ele é obrigado, ele é forçado. E num primeiro momento ele sente dor, porque aqueles olhos, nascidos e criados na escuridão da caverna, acostumados à escuridão, não sabem lidar com a luz, não enxergam na intensidade da luz. E no primeiro momento ele vai olhar a entrada da caverna e verá até os vultos que passam produzindo sombras, mas ele não conseguirá vê-los com clareza. E ele vai amaldiçoar aquele mundo e a dor que sente e querer a todo custo voltar para o conforto da sua vida de prisioneiro. Aí vem uma segunda etapa. Por 3 vezes na alegoria contada por Platão, esse homem é forçado a sair da caverna. É preciso forçá-lo a subir a rampa para ir até a entrada, é preciso forçá-lo a ficar lá. E cada ato desse é dor, ou seja, pensar. O pensar de natureza filosófica, a busca da verdade que Platão narra, é um ato de dor, é um ato de sofrimento, é um ato que requer esforço, que requer muita vontade. Há muita gente que consegue enfrentar dor e sofrimento. Atletas, por exemplo. A vida de atleta é também uma vida de dor e de sofrimento, é uma vida de esforço, mas é um esforço que tem um propósito, ele sabe onde quer chegar. Esse prisioneiro ele tem que ser levado porque ele sequer tem notícia do propósito, ele sequer consegue imaginar um propósito. É como se ele fosse o primeiro filósofo, que alguém se esforçou muito para arrancá-lo do interior da caverna. Mas com o tempo, os seus olhos vão se acostumando com a luz e na medida em que a percebe, ele consegue ver as coisas
como realmente são. E ele ouve os sons como realmente são. E é muito provável que ele, que num primeiro momento tenha amaldiçoado aquele mundo de luz, cores e sons, agora que ele consegue vê-lo, agora que ele consegue compreendê-lo plenamente, é bem provável que ele se arrependa das maldições lançadas contra aquele mundo e, ao contrário, que ele lamente e muito a vida que tinha como prisioneiro no interior da caverna, até porque só aí é que ele se dá conta da sua antiga condição de prisioneiro. E ele não vai querer de jeito nenhum voltar para aquele mundo, não faz o menor sentido. Você querer voltar para um mundo de escuridão, de trevas, agora que você vislumbrou, agora que esse homem conheceu o mundo da verdade, o mundo das coisas, como realmente são. Mas imagine que ele queira agora voltar para a caverna, não para voltar a viver lá, mas para contar para todo mundo que existe um mundo fora da caverna, que eles são prisioneiros e que tudo que eles produziram como conhecimento nada mais é do que o nominalismo, porque existe uma verdade para além desse mundo. Contar para eles que existe uma causa eficiente do conhecimento, que é a luz. A luz do sol que ele agora enxerga do lado de fora é a condição para que as coisas sejam vistas, para que elas sejam coloridas, e é inclusive a condição da produção das sombras que as pessoas julgam reais, mas que nada mais são do que sombras. Ele vai querer contar isso tudo para as pessoas. Mas assim que ele volta para a caverna, os seus olhos, que a essa altura do campeonato já se desacostumaram com a escuridão, no primeiro momento tateia com muita dificuldade. E se for competir com seus antigos colegas de prisão sobre a verdade das coisas, ele vai passar vexame, porque agora ele sequer enxerga as sombras. Ele não saberá mais nominar. Aquele conhecimento do nominalismo que eles defendem, que corresponde a 100% do conhecimento do mundo das pessoas presas na caverna, para ele agora tornou-se algo estranho. Mais do que isso, algo impossível, algo intangível. E ele vai ser tido facilmente por essas pessoas como um louco, alguém para quem o passeio do lado de fora da caverna, se é que ele diz a verdade, existe mesmo um lado de fora da caverna, lhe fez muito mal, que é um caminho que ninguém deveria seguir, que ele é uma espécie de louco. E se ele tentasse libertar os seus companheiros para que pudessem, como ele, à força, encontrarem a luz, o conhecimento, a sabedoria, é muito provável que seus ex-companheiros se revoltassem com ele e defendessem não só o seu conhecimento, mas a sua posição na caverna. E se pudessem, e se tivessem os braços libertos, provavelmente o matariam. Olha, essa é a história do filósofo na cidade. Alguém que vê algo, que percebe algo, que entende algo sobre a vida, que a maioria das pessoas não consegue captar. Que vê a ideia de uma verdade, de um significado, em meio a pessoas que passam a maior parte da sua vida sem dar a menor trela para o significado de nada, para um mais além das coisas que vivencia, sequer por uma causa primeira dos acontecimentos que lhe atormentam, não quer saber de nada disso, quer saber das coisas imediatas. Olha, pense em economia, a dificuldade enorme que as pessoas têm em fazer poupança. Quando tem um dinheiro sobrando, A, aumentam-se os gastos comprando coisas que deseja, ou B, junta esse dinheiro ou para um momento futuro de necessidade ou até para a compra de algo desejável, porém dessa vez com mais dinheiro, porque ao longo do tempo se dá o trabalho de acumular. Cada acúmulo de riqueza é retenção de um desejo que podia ser fruído na imediatez do dinheiro na mão. Mas olha, a maioria das pessoas gasta. Poucos são os que juntam, pouquíssimos os que juntam muito. Não é assim? Porque nós somos mais imediatistas. Com tudo, o dinheiro é só um exemplo, com conhecimento, com a própria vida.
não é diferente. E muitas vezes nós nos acomodamos nos lugares comuns da nossa existência, que parecem reais, concretos, verdadeiros e bons, porque tem outros tantos que estão aprisionados na mesma lógica, na mesma perspectiva, no mesmo saber, nos mesmos critérios que dizem o que é bom e o que é ruim da vida, de qual é a vida que se deve viver e a que não se deve viver. Ai, não são poucos os que se veem forçados a sair dessa caverna de ilusão sobre a vida, não porque alguém lhe tire as correntes e force a sair, não pela via da filosofia, em que alguém lhe conta a verdade, seja num podcast, numa aula, ou mesmo no encontro de amigos num bar. Mas, às vezes é um piripaque, né? Às vezes é uma doença, às vezes é o medo da morte, a presença do fim da vida, do qual a gente tem que se alienar muitas vezes para poder tocar a existência só tocando. Ah, mas quando a morte deixa de ser só aquela, sabe, aquela certeza que todo mundo tem, mas que ao mesmo tempo sabe que não vai acontecer agora, acha que não vai acontecer agora, pois quando o agora da morte vai chegando perto, a pessoa para, começa a repensar a vida e começa a jogar fora da sua vida atitudes, sabe, valores, modos de existência que de fato, não lhe deixavam feliz. Não tem nada a ver com essa luz do lado de fora. Platão explica melhor, já que é uma alegoria, o que é essa luz. E aparece bem no finalzinho da alegoria da caverna. E depois que ele conta a história, ele diz assim: agora, meu caro Glauco, precisará aplicar essa alegoria a tudo o que expusemos antes, para comparar o mundo percebido pela visão com um domicílio carcerário, e a luz do fogo que nele esplende com a energia do sol. Quanto à subida para o mundo superior e à contemplação do que lá existe, se vires nisso a ascensão da alma para a região inteligível, não te terás desviado de minhas esperanças, já que tanto ambicionas conhecê-las. Só Deus sabe se está de acordo com a verdade. O que eu vejo, pelo menos, é o seguinte: no limite extremo da região do cognoscível está a ideia do bem, dificilmente perceptível, mas que, uma vez apreendida, impõe-nos de pronto à conclusão de que é a causa de tudo o que é belo e direito, a geratriz no mundo visível da luz e do Senhor da luz, como no mundo inteligível é dominadora, fonte imediata da verdade e da inteligência, que precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, tanto na vida pública como na vida particular. Então, olha, o Glaucon, desde o começo da República, se mostra como alguém religioso. Ele é um cidadão pio. Ele tem piedade, ele é um seguidor das normas religiosas. Ele tem muito respeito pela religião e ele quer chegar lá, nesse mundo metafísico da verdade. Por isso que Sócrates diz: eu sei que você quer chegar lá. E a luz do sol nessa alegoria é aquilo que rege esse mundo metafísico, que na verdade é a forma que ele arrumou na alegoria para representar a ideia do bem. Assim como a luz do sol é a causa eficiente da visão, sim, para que você veja alguma coisa é preciso ter olhos que enxerguem, é preciso que a coisa seja visível, mas também é preciso luz, sem a qual nada se conhece. No caso, no lugar dos olhos, há a razão, capacidade de pensar, a inteligência. Eu colocaria na equação até os nossos sentimentos, porque a gente aprende muito com eles também. Também são fonte de conhecimento, eles nos guiam também no nosso conhecimento. Mas o fato é que de pouco adianta ser alguém capaz de pensar, ter inteligência. Se não houver uma causa eficiente do conhecimento, você, no máximo, produzirá nominalismos, decorará nomes de coisas, dará apelidos para as coisas e chamará isso de conhecimento. O Nietzsche, num texto chamado Sobre a Mentira e a Verdade no Sentido Extramoral, tem uma outra imagem para isso, para o nominalismo. É como um cachorro que esconde um osso em algum lugar e depois de um tempo
acha o osso e diz: nossa, encontrei um osso, como se encontrasse a verdade. Que genialidade há de você encontrar algo que você mesmo inventou, encontrar algo que você mesmo escondeu? A verdade, ela é encontrada, sim, mas encontrada por quem usa o seu intelecto, a sua inteligência, o seu esforço vital, guiado por um princípio, guiado em direção à causa eficiente do conhecimento, que é a ideia do bem. Sem ser movido pela ideia do bem, ninguém se torna filósofo. É isso que Platão nos diz. Essa é a conclusão de Platão. Quer aprender mais? Quer descobrir os mistérios do mundo? Pois não abra mão da ideia do bem. Ela é o norte moral da sua bússola platônica, da bússola socrática, de produção de conhecimento, de descoberta da verdade, de imersão na filosofia. Não é legal? Essa é a alegoria da caverna, a famosa alegoria da caverna, que é um barato para explicar para as pessoas o que é a filosofia e também o que é o filósofo. No caso de Platão, para dizer que o filósofo é aquele que deve governar, não só porque ele sabe das coisas, mas porque aquilo que lhe move é a ideia do bem. E, portanto, se ele for legislar, não vai legislar só com conhecimento das causas, dos efeitos, dos porquês da legislação para que ela seja boa, bem redigida. Ele também será guiado pela ideia do bem, que é o propósito último da lei, que é o propósito último da vida, que é o propósito último do conhecimento. Não é legal? Fiquem bem. Até o próximo episódio do Filô.